Recentemente eu postei aqui no canal um comparativo sobre alguns celulares de linha intermediária e muita gente me pediu: e o M53? Fala sobre o M53. O M53 é melhor? Então é isso que vamos ver hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser um comparativo bem atendendo a pedidos mesmo, tá? Muitos de vocês pediram aqui nos comentários, então eu vou dar a minha opinião aqui sobre o M53. E para isto, vou comparar ele com um outro smartphone, que eu já elogiei aqui no canal anteriormente, um pouco mais antigo, mas que está ali na categoria de intermediários também, apesar de ser de uma outra linha, o A52s. Eu nem ia fazer um vídeo sobre o M53, porque ele passou pela minha mão lá na consultoria de software, onde eu atuo com testes de software para algumas outras empresas, e não aqui no estúdio, mas eu pude avaliar o funcionamento dele em cargas pesadas de teste, principalmente usando ele com aplicativos bancários e de e-commerce, além de alguns outros também. Mas vamos começar esse comparativo pelo básico, a construção dos aparelhos. Os dois têm uma construção mais econômica, com traseira e laterais em plástico. Os dois têm slot para chip de operadora e cartão híbrido, podendo utilizar 2 chips de operadora ou um chip e um cartão de expansão até 1 TB. E nem precisa dizer, é claro, que os dois são 5G, né? O M53 é um aparelho bonito, tem um bom gosto na disposição dos elementos, mas ele segue uma linha bem minimalista, enquanto o A52s tem alguns itens a mais. A começar pelo som. Apesar de ambos terem certificação Dolby Atmos para um som mais envolvente, o M53 é mono e possui apenas um alto-falante, enquanto o A52s possui 2 alto-falantes. Apesar do segundo alto-falante não ser dedicado, né? O A52s possui sim um som estéreo, sendo um alto-falante na parte de baixo, mas ele compartilha o segundo alto-falante com o alto-falante das chamadas, na parte de cima do aparelho. Outra diferença é com relação ao conector de fone de ouvido P2. Não temos um conector P2 no M53, mas ele ainda está presente no A52s. Mas não para por aí. O M53 5G também não tem nenhuma resistência oficial contra água. Isso me deixou muito na dúvida, porque eu cheguei a ver em alguns outros canais de YouTube que ele tinha a certificação IP67, mas nem na página oficial do aparelho no site da Samsung isso é mencionado. Não sei de onde tiraram, né, essa informação, mas oficialmente não temos nada a respeito dele ter alguma proteção no nível ali do IP67. Já para o A52s, encontramos oficialmente a informação que ele tem sim a proteção IP67 contra água e poeira, o que garante a ele permanecer até 1 metro de profundidade de água por até uns 30 minutos mais ou menos. Além também, né, de ter o Gorilla Glass 5 contra riscos e impactos. O leitor biométrico no Galaxy A52s é ótico, está embaixo da tela. Já no M53, o leitor biométrico fica na lateral do aparelho. Não que isso seja ruim, pois o leitor funciona muito bem em ambos os casos, mas nitidamente houve corte de gastos no M53, optando por um leitor mais simples. Quanto ao tamanho dos aparelhos, o M53 é um pouco maior em suas dimensões, mas ele é mais fino, o que deixa ele mais leve. São 176 gramas para o M53 contra 189 gramas no A52s. Aproveitando para falar da tela, o M53 tem uma tela um pouco maior, 6.7 polegadas, aproveitamento de tela também maior, 85.3% da tela. No A52s temos uma tela de 6.5 polegadas, mas ainda com aproveitamento menor, de 84,9%, devido às bordas um pouco maiores. Estamos falando aqui de duas excelentes telas, mas, de novo, tem diferença entre eles. Para o M53, temos uma tela Super AMOLED Plus contra uma tela apenas Super AMOLED do A52. Porém, apesar de ser uma tela Super AMOLED Plus,
no M53 ela tem um brilho menor, são 700 nits de brilho contra os 800 nits do A52s. A resolução é a mesma nos dois casos, ambas com um frame rate de até 120 Hz, porém nenhuma das duas telas traz suporte ao HDR, que é uma pena, né? Uma mancada, porque nos dois casos você terá uma tela excelente para consumo de mídia e que poderia ficar ainda melhor com o recurso do HDR, porém ele não está presente em nenhum desses modelos. Mas se você tá gostando do conteúdo aqui do canal, deixa aí o like esperto que me ajuda bastante e já se inscreve por aqui também. Pode até maratonar esses vídeos, tem vários vídeos interessantes no canal, eu tenho certeza que algum deles vai chamar sua atenção. Então, bora lá pro vídeo. Mas é no desempenho que a coisa muda de figura, será? Falando das specs dos aparelhos, temos no M53 5G um processador da MediaTek, o Dimensity 900, acompanhado da GPU Mali G68, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E aqui um ponto interessante, eu sei que muita gente torce o nariz para processadores MediaTek. O Dimensity 900 é um processador muito bom, ele é um processador que teve uma aceitação muito forte no mercado e com um desempenho muito bom também. Ele já é um processador feito na tecnologia de 6 nanômetros, assim como o Snapdragon 778G da Qualcomm, que é o processador do A52s. Para fechar o conjunto, o A52s tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. No dia a dia, eles são muito próximos em desempenho, mas se formos olhar para a pontuação pura de benchmark, por exemplo, no AnTuTu, o M53 faz 475 mil pontos contra 547 mil do A52s. Sim, o A52s tem uma pontuação melhor, mas como eu disse, isso não significa que na prática, no uso do aparelho no dia a dia, seja para jogos ou para redes sociais, por exemplo, você vai notar uma diferença muito grande. Mas sim, o A52s vai melhor que o M53 na pontuação. O sistema operacional é um outro ponto importante, porque para a linha S e para a maioria da linha A, a Samsung costuma oferecer de 3 a 4 anos de atualização do sistema operacional. Mas no caso da linha M, o esperado é que sejam 4 anos, porém sendo 2 anos para o sistema operacional e mais 2 anos de atualizações de segurança. Se for assim, o A52s, que vem com o Android 11, mas que já atualizou para o Android 12, atualizaria ali, em teoria, né, até o Android 14 talvez. Mas o M53, que vem na caixa já com o Android 12, com mais 2 atualizações do sistema operacional, atualizaria também ali até o Android 14, deixando os dois ali nesse quesito bem próximos novamente. Com relação às câmeras, temos outro ponto complicado. Olhando basicamente para as specs, o M53 traz o conjunto de 4 câmeras na traseira e uma na frontal, sendo uma principal, wide de 108 megapixels com abertura f1.9, uma ultra wide de 8 megapixels com abertura f2.2, um sensor de profundidade e uma câmera macro, ambos de 2 megapixels e abertura f2.4. No A52s 5G, temos uma câmera principal wide de 64 megapixels, abertura f1.8, um sensor de profundidade de 5 com abertura f2.4, uma ultra wide de 12 com abertura f2.2 e por fim a câmera macro também, só que com 5 MB e abertura f2.4. Apesar de ambos os celulares conseguirem resultados muito bons, a diferença de 108 megapixels não pesa para o lado do M53 tanto assim. Os dois conseguem resultados legais, mas o A52s acaba se dando melhor tanto no uso da ultra wide como no próprio uso da câmera principal. Podemos apontar outros fatores para isso. As fotos do M53, assim como o A52s, não tem tanta definição em baixa luz, mas apesar do sensor de 108 megapixels do M53 contra 64 do A52s, temos nesse último um sensor da Sony, o Sony IMX682, que consegue resultados um pouco melhores. Mas vamos lá, pessoal, as diferenças também não são tão gritantes assim. Para o dia a dia, teremos foto
muito boas para a categoria dos aparelhos. O sensor de profundidade faz ali o seu trabalho também de forma ok, recortando e separando bem os planos de fundo, mas nada excepcional até aqui. A macro do A52S é um pouco melhor também, devido ali o sensor de 5 megapixels em relação ao de 2, mas ainda assim é uma foto bem mais ou menos, tá? Acho que pouca gente vai utilizar realmente essa câmera macro. Agora, a estabilização ótica também faz diferença ali para o A52S. Ela está presente só no A52. Ela evita bastante fotos tremidas e borradas. O M53 conta apenas com estabilização digital. Como essa análise é bem subjetiva, eu costumo me guiar bastante também pelo ranking do DxOMark, que é um site ali que faz uma publicação com análise e pontuações para a câmera ao redor do mundo, né? Um site bem conceituado. Mas como o M53 5G é um lançamento um pouco mais recente, até o momento desse vídeo ainda não está disponível uma pontuação para as câmeras dele no DxOMark. Mas uma outra publicação que eu acho interessante é o site Keymovil ou Keymovil, não sei bem como que se pronuncia, que faz diversas análises e também gera uma pontuação para as câmeras, baseado também na opinião de centenas de usuários diferentes. Analisando esta pontuação, podemos ver que o A52S sai com uma nota ligeiramente maior para as câmeras, na opinião dos usuários mesmo. Para a câmera frontal, temos nos dois aparelhos um sensor de 32 megapixels, com abertura f2.2, capazes de selfie com uma qualidade boa realmente. Os dois aparelhos também são bons para filmagens, onde temos gravações em até 4K a 30 frames por segundo, tanto na câmera frontal como na câmera traseira. E para fechar, a bateria. Aqui o M53 sai um pouco na frente em relação à quantidade de bateria. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, com uma autonomia legal durante ali todo o dia, né, para uso. Em termos de aplicações, como eu disse lá no início, eu testei ele onde eu trabalho na consultoria de software com aplicações um pouco mais pesadas, de uso bancário, né, de transferência de dados, e ele durou ali por volta de 5 horas longe da tomada, em testes automatizados de forma direta, sem desligar o aparelho, o que refletiria aí mais de um dia inteiro para rotinas de uso mais leves, em redes sociais, por exemplo. Já para o A52S temos uma bateria menor, mas com um processador melhor para gerenciar. Conseguimos neste caso quase o mesmo resultado. Temos apenas 4.500 mAh de bateria, mas o bom serviço do processador, da tela e das memórias do aparelho garantem para ele resultados similares ali ao do M53 nos testes. E como já é de costume na Samsung, os dois suportam carregamento rápido de até 25 watts, mas a Samsung manda na caixa apenas um carregador de 15 watts, capaz de levar os aparelhos de 0 a 100 em mais ou menos ali 1 hora e 40 minutos para recarga. Mas temos diferenças também no preço. Apesar de os dois aparelhos estarem em categorias bem próximas, né, um do outro, no M53 5G foram feitos alguns cortes, conforme falamos anteriormente, para baratear o aparelho. E isso se reflete no valor atual. No momento de gravação desse vídeo, o M53 5G é encontrado no varejo por volta dos R$ 1.900, enquanto o A52S subiu recentemente de preço e está chegando ali agora na casa dos R$ 2.200 a R$ 2.400. E aí, o que você acha? É melhor pagar um pouco a mais pelos recursos do A52S 5G ou economizar um pouco num smartphone que teve um pouco mais de cortes e sair aí com um smartphone intermediário um pouco mais barato? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like esperto que me ajuda tanto aqui no canal e de se inscrever por aqui também para continuar acompanhando os nossos vídeos. Obrigado a todos e até mais!